Eu quero te convidar a estar abrindo a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 4. E uma das coisas que Deus ele tem falado ao meu coração nesses últimos dias, até pelo fato da maneira como a gente tem trabalhado, as pessoas que a gente tem ouvido, a maneira como a gente tem participado da vida das pessoas, a gente acaba percebendo algumas coisas e validando outras. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho trabalhado muito nas minhas teorias é a questão da dor. As pessoas elas morrem de medo da dor, né? Ninguém quer sentir dor. Só que a dor ela é um processo natural da vida. A dor é algo que naturalmente acontece como uma forma de fazer com que a gente se mobilize diante de uma determinada situação. Se você parar para pensar, nós somos construídos através da dor. Né? O nosso sistema nervoso, ele desde do ventre da mãe, ele já começa a diagnosticar determinados sintomas ali que determinam uma determinada dor, uma específica dor. E inclusive essas dores, elas acabam até modificando, modelando o sistema do seu corpo, a maneira como você age. E a dor é algo tão comum para nós que, se não fosse a dor, nós muitas das vezes não estaríamos nem aqui. A dor, muitas das vezes, ela conserva a nossa vida e até melhora a nossa vida, se você parar para pensar. Muitas das vezes, quando você está ali trabalhando e muito focado em alguma coisa, se você não tivesse uma dor de fome, você não iria comer, você passaria direto, né? Se você não sentisse uma dor que te fala que urgentemente você tem que correr para o banheiro, você não iria no banheiro. Automaticamente, as coisas naturais, elas nos impulsionam através da dor. Isso é comum, não é? E às vezes a gente está sentindo alguma coisa, a gente não tem noção do que é, mas aquilo é desconfortável. E a dor, ela traz esse desconforto. Aí você fala, eu estou sentindo uma dor na minha barriga, eu não sei o que é anormal, é incomum. E aí você vai no médico para ele te falar o que significa aquela dor. O seu corpo ele está querendo te falar alguma coisa. Aí chega lá e ele fala assim, você está com problema no rim. Mas por que você está com problema no rim? Por que você não está bebendo água? Então toda dor ela comunica uma necessidade que não está sendo atendida. E uma das coisas que a gente tem falado bastante é a respeito de crises, né? E a crise nada mais é do que isso, do que uma dor de uma coisa que não está sendo atendida, de uma necessidade que não está sendo atendida. Então aquilo acaba doendo. E ao invés das pessoas elas corresponderem a essa necessidade, elas ficam sofrendo mais ainda, tentando agir de outra forma, tentando resolver de outras maneiras, ao invés de corresponder àquilo que a dor está demandando, né? E é tão interessante esse processo de dores. A mulher, quando ela vai ter o bebê, ela não fica mais feliz, ela não fica mais alegre, ela sente dor. Então ela sabe que está na hora de ter um bebê, né? A criança começa a ficar desconfortável no ventre da sua mãe. É um processo dolorido o nascimento. Então, se você parar para pensar, desde sempre houve dor. Nós já lidamos com a dor desde a nossa infância, né? Nós já nascemos chorando. A gente não nasce dando risada. A gente podia nascer dando risada, né? Mas a gente nasce chorando. Porque a dor, ela nos comunica muita coisa. E, inclusive, as pessoas elas acabam falando, né, que as coisas que são boas, elas duram pouco. A felicidade, ela dura pouco. Porque nós somos muito mais acostumados com a dor do que com os momentos bons. Parece que as coisas, tudo que é bom dura muito pouco. Agora tem dores que você vivenciou lá na sua infância e que até hoje, quando você lembra, ainda te dói. Né? Tem coisas que já foram resolvidas, já foi enterrado, mas mesmo assim, quando você olha para trás, ainda te dói. Para você ter uma noção do quanto que a dor ela é intensa para nós. Então toda crise, ela revela uma dor. E toda dor, ela manifesta uma necessidade. E hoje eu quero falar com você aqui a respeito da primeira dor que o nosso sistema nervoso ele interpreta, que é a dor da rejeição. Quem nunca foi rejeitado? Ou melhor,
quem nunca se sentiu rejeitado? Porque uma coisa é eu ser rejeitado e outra coisa é eu me sentir rejeitado. Muitas das vezes eu não estou sendo rejeitado, mas eu estou sentindo como se eu fosse. Quem nunca se sentiu rejeitado diante de uma determinada situação? Né? Onde as pessoas olham para você com um olhar de desdém e falam, você? Qualquer um, menos você. Quem nunca? A dor da rejeição é uma dor que todos nós carregamos. Só que existe um grande diferencial entre a dor da rejeição e a ferida da rejeição. Porque a dor da rejeição é essa dor que a gente olha para trás e passou. Sabe, a gente conseguiu dar a volta por cima. Mas a ferida da rejeição é aquela que ela ainda até hoje ela está validando comportamentos na sua vida. É aquela que até hoje sangra, por mais que você nem se lembre dela. É aquela que até hoje modifica a sua maneira de pensar e de existir, por mais que você não saiba que isso é fruto, é consequência de um machucado que não foi curado. E essa questão de rejeição é um negócio tão do ser humano, que a Bíblia ela é repleta de história de homens que passaram pela dor da rejeição. O próprio Cristo, ele passou pela dor da rejeição. A pedra angular que foi rejeitada pelos construtores, que se tornou a pedra de esquina. Aquele que veio para os seus, mas os seus não o quiseram. O próprio Cristo é o maior exemplo de rejeição. Aquele que, por amar, para querer salvar, ele precisou se entregar. O Cristo ele é a principal autoridade quando se fala de rejeição. Nós pregamos há algum tempo a respeito da rejeição de Mefibosete. Ele se sentia rejeitado. Ele chega diante de Davi e fala, eu sou como um cachorro morto. O que você quer comigo? Estou valendo nada. Davi, o próprio rei Davi, que recebeu Mefibosete, rejeitado pelo seu pai, rejeitado pelos seus irmãos. José, rejeitado pelos seus irmãos também. Jefté, que foi repudiado pela sua família, a ponto dele ser expulso da sua terra, para que ele não participasse da herança do seu pai. Moisés não foi aceito pelos egípcios, não foi aceito pelos seus israelitas, também foi rejeitado. Então, se você parar para pensar, a dor da rejeição é uma dor mais comum do que se pensa. E às vezes é tão comum que a gente já nem faz mais conta. Acontece com tanta normalidade no dia a dia que a gente já não se presta mais a ficar pensando a respeito daquilo, porque simplesmente aconteceu. Porque foi uma dor. Eu vivi aquilo, doeu, mas passou. Só que a ferida da rejeição, ela é totalmente diferente. E por isso que eu te convidei para ler lá em Gênesis no capítulo 4, que fala a respeito de uma história também muito conhecida, mas que eu quero trazer para você por uma perspectiva que eu acredito que você nunca tenha olhado. Lá no verso 3 do capítulo 4 de Gênesis, nós vemos a história dos dois filhos de Adão e Eva. E fala assim a partir do verso 3. E aconteceu que ao cabo dos dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse, Caim, por que tiraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. É uma história muito conhecida. Só que poucas pessoas se atrevem a falar a respeito disso. E uma das coisas que eu acho mais incrível a respeito da Bíblia, e eu sempre falo isso,
a respeito da veracidade da Bíblia, é porque ela não fala a respeito só de pessoas que foram incríveis, usados por Deus. Ela fala de pessoas que erraram e erraram feio. Fala de pessoas que eram boas, mas que faziam maldade também. A Bíblia não interpreta o ser humano de uma forma binária. Ou você é bom ou você é mal. A Bíblia sabe que nós fazemos coisas boas, mas de vez em quando a gente faz umas maldades também. O próprio Paulo, ele fala assim: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero, eu não consigo. Então, se a Bíblia fosse um livro de romance que a gente está acostumado a ouvir por aí, todas as histórias terminariam com um final feliz. Mas ela fala da verdade da vida. Ela fala das injustiças que a gente vive no nosso dia a dia. Ela fala de pessoas que tinham os mesmos sentimentos e que eram controlados por esses tais, assim como nós o somos. Eu não sei se você prestou atenção nessa história, e talvez você nunca tenha lido essa história, às vezes você só ouvia falar, mas em nenhuma parte você vai ouvir Deus falando assim: meninos, me tragam ofertas. A palavra, ela é incisiva em dizer que Caim, ele sentiu de levar uma oferta para Deus. Ele quis fazer uma boa obra. Ele sentiu no seu coração de fazer uma boa ação. E o seu irmão mais jovem do que ele, vendo ele fazendo aquilo, também falou: eu também vou. Né? Ele acabou fazendo a mesma coisa que o irmão mais velho fazia, assim como é comum dos irmãos mais novos. E é interessante que a gente fala muito, né? Eu até preguei a respeito das revoluções da não violência, né? Do Martin Luther King, do Mahatma Gandhi, baseado na própria palavra do Cristo, do dar a outra face. É muito incrível a gente falar a respeito de um comportamento de não à violência e fazer revolução dessa forma. Mas mais difícil do que você não responder com violência é você não se sentir ofendido. Porque o grande perigo está em você se sentir ofendido diante da resposta que você recebe. E essa é uma das partes mais incríveis que eu encontro na pessoa de Jesus. Porque Jesus, ele era cuspido no seu rosto, ele era esbofeteado, ele era xingado, ele era traído, mas ele não se sentia ofendido por causa disso. Você já imaginou Jesus pensando a respeito do traidor, né, na sua última ceia? Ele falava: você não vai sentar aqui não. Todo mundo pode sentar, todo mundo pode participar da minha ceia, mas você, para fora daqui, que eu sei que você é o traidor. Você já imaginou se Jesus se sentisse ofendido pelo que as pessoas estavam fazendo com ele? Ele era o primeiro a falar: eu não quero saber de cruz não, eu quero mais é que vocês morram. Porque automaticamente, quando você se sente ofendido, você sente uma necessidade de agir com violência. A ofensa, ela manifesta uma expressão violenta. Quando você ofende até um animal, ele age com agressividade para com você. Imagine um ser humano que tem uma capacidade de fazer muito mais do que isso. Então, quando você percebe Caim, ele levando a sua oferta para Deus, ele, ao ver que Deus rejeita a sua oferta, ele não aceita a sua oferta, por mais que tenha sido de bom grado. Sabe, eu lembro que antigamente tinha aqueles filmes bíblicos, né? Aí aparecia Caim chegando com uma bandeja cheia de frutas e de verduras podres, né? Gente, cai na real, né? Não está escrito isso na Bíblia. A palavra de Deus diz que ele trouxe das primícias daquilo que ele plantava. Ele fez a melhor cesta que ele podia. Ele fez o melhor que ele podia. E ele achava que ele ia conseguir acessar a presença de Deus. Ele achava que ele ia conseguir alcançar o favor de Deus através da sua oferta. E ele não foi aceito. E pior do que isso, a palavra de Deus diz que Deus, ao ver que o seu semblante caiu naquele momento, Deus fala para Caim: Caim, você não sabe que se você agir de forma diferente, você também vai ser aceito? Só que a grande questão é que ele já tinha sido ofendido.
ele se sentiu ofendido com aquilo. Ele se sentiu rejeitado. É por isso que eu falei que existe uma grande diferença entre você ser rejeitado e você se sentir rejeitado. Porque para nós não importa o que as coisas são, importa o como a gente enxerga. Deus estava falando para ele: Caim, você tem outra chance. Você pode fazer as coisas diferentes a hora que você quiser. Mas ele já tinha se sentido ofendido. Aquilo já tinha entrado com uma raiz de amargura dentro dele. E já estava possuindo todas as suas emoções. E a palavra fala que ele se irou de uma tal forma que ele se transfigurou. Deus olhou na cara dele e falou: por que seu semblante caiu? Era notável. Isso é uma das coisas que é muito comum de acontecer nos dias de hoje. Não só nos dias de hoje, mas do ser humano. E o diferencial que a gente encontra entre esse ser humano normal, que não tem controle nenhum das suas emoções, é que Jesus, ele conseguia fazer exatamente o oposto disso. Ao tempo em que, ao se sentir ofendido, o ser humano ele age com violência, Jesus ele não se ofendia e ele agia com amor. Ele conseguia expressar amor ao não se sentir ofendido. Isso já era o bastante. As atitudes dele eram de uma pessoa que não simplesmente não se sentiu ofendido com aquilo que ele estava sofrendo, mas as atitudes dele continuavam expressando amor apesar da cruz, apesar da coroa de espinhos, apesar das blasfêmias, apesar de toda a história, apesar dos religiosos, apesar dos discípulos, apesar dos familiares, apesar de toda a situação contrária que ele vivia, ele continuava manifestando o seu amor. Tem noção do que é isso? E o antídoto que nós temos para que nós não viemos a ser ofendidos pelas situações que são comuns de acontecer na nossa vida. Com certeza você já viveu isso e vai viver ainda muitas vezes. Porque à medida que a gente vai avançando, sempre vai ter gente maior do que nós para desdenhar as nossas capacidades, para desdenhar aquilo que a gente faz, para desdenhar aquilo que a gente acha que a gente vai fazer. Você já contou algum plano seu para alguém? Eu estou pensando em fazer não sei o quê, papapá, e a pessoa depois chegou e falou assim: não, para fulano dá certo, mas para você não. Para qualquer um podia dar certo, mas para você, acho que isso nem dá certo para você não. Isso aí não tem sua cara. Eu não sei se você já se sentiu um zero à esquerda diante de uma determinada situação que você tinha colocado a sua mão e falado: é isso aqui que eu vou fazer, é isso aqui que eu vou ser, é isso aqui que eu vou conseguir. E isso é muito além de simplesmente a maneira como a gente é tratado pelas pessoas. Às vezes o simples fato de eu tentar alguma coisa e não conseguir de mim mesmo. Eu fui lá e fiz um concurso achando que eu ia conseguir porque eu estudei tanto e eu não passei, né? O jovem que estava tão interessado numa pessoa e ele achava que a pessoa dava sinais e ele lutou durante um determinado tempo achando que ia dar certo e no final ouviu da pessoa que a pessoa não estava interessada nele. Então a pessoa ela se sente como se ela fosse rejeitada. Ela se sente como se ela fosse menos, como se ela não conseguisse alcançar. E o antídoto para que nós não sejamos ofendidos por essas determinadas situações é que nós tenhamos uma identidade bem definida. E o que é uma identidade bem definida, Júnior? É você saber quem você é, você saber de onde você veio e saber para onde você está indo. Quando você sabe quem você é, isso não importa o que as pessoas elas falam a seu respeito. Não importa se alguém ouve aquilo que você está pensando, aquilo que você está planejando e fala: isso aí não vai dar certo. Quando você sabe quem você confia, você acredita. Porque você fala: pode ser que não dê certo para você, mas para mim já está dando. Pode ser que para você não deu, mas para mim vai dar. Quando você tem uma identidade bem definida, você sabe quem te chamou. A identidade ela está intrinsecamente ligada com o propósito. E quando você tem um propósito, você sabe para onde você corre.
Não tem coisa pior do que você ter sucesso em algo que Deus ele não sonha para você. Não tem coisa pior do que você correr com muita força, com muita voracidade, para lugar nenhum. Então, quando eu tenho um propósito bem delineado, de acordo com a identidade que ela é especificada em mim, eu sei para onde eu estou indo. Por mais que as pessoas olhem e falem, é louco. É louco. Tá todo mundo vindo o contrário e ele está indo para o lado errado. Esse é doido mesmo. As pessoas que estão perto de você, os seus amigos, os seus parentes, eles são os primeiros a falar que você é louco. Que você vai dar errado. Que isso que você está fazendo é perda de tempo. Eles são os primeiros a dizer. Porque eles acham que te conhecem. Eles pensam que porque eles já viram você caindo tanto, eles já sabem como você funciona. Eles conseguem delimitar a sua capacidade. Eles impõem limites para você e falam, não, eu sei que daqui você não passa. Tantas vezes você já falou que ia fazer e não deu certo. Por que dessa vez vai dar? Então, quando eu tenho uma identidade bem definida, eu sou imune às ofensas. E era por isso que Jesus ele não estava nem aí com aquilo que as pessoas estavam falando a seu respeito. As pessoas falavam assim, você está cheio de demônio. Isso aí que você faz é pelo demônio. Você está falando de Deus aí, mas você é filho do Beelzebu. Ele podia ter virado as costas e se mandado e falado, não quero saber desse povo mais não. Mas ele tinha um propósito bem definido. Ele sabia o que o aguardava. Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. O diabo chegava na frente dele e falava assim, eu vou te dar um negócio, você não vai acreditar o tanto de bom que é. Ele não estava nem aí. As pessoas o traíam. As pessoas que dormiam junto com ele e acordavam junto com ele todos os dias. As pessoas falavam dele pelas costas. As pessoas o vendiam. As pessoas, elas viviam uma falsa amizade. Mas mesmo assim, ele estava diante do seu propósito. Diante do seu propósito. Todos os dias ele acordava e o que ele pensava era simplesmente no seu propósito. Como eu faço para que eu consiga acelerar o meu processo para alcançar o meu propósito? Isso daqui, se eu fizer isso daqui, isso aqui vai me afastar do meu propósito ou vai me levar para mais perto do meu propósito? Era simplesmente a respeito disso que ele pensava. Ele simplesmente estava interessado em realizar o seu propósito. Esse que é o diferencial de uma pessoa que ela é anti-ofensas. É uma pessoa que você não consegue ofendê-la. As pessoas batiam, as pessoas prendiam, as pessoas julgavam, as pessoas falavam mal dele. Agora, uma coisa interessante, quando a gente fala a respeito de identidade, é que tem pessoas, existe uma fase da vida que nós estamos sendo construídos em identidade. Isso é comum, por exemplo, se você pega um adolescente e você xinga ele, ele vai se sentir destruído. Ele chega em casa e fala, mãe, meus colegas falaram que eu sou uma mulherzinha. Aí a mãe fala, mas você é uma mulherzinha? Ele fala, não, mas eles falaram que eu sou. O ego dele fica abalado, porque ele não tem uma identidade bem definida. Agora, quando você tem uma identidade bem definida, as pessoas podem falar o que quiserem de você, porque você sabe quem você é. Independente do que você pense de mim, do que você acha de mim, isso é o que você acha, isso não importa. Isso não importa. O que importa é o que ele acha de mim, é o que ele fala de mim, o que ele sonhou para mim. E a minha identidade, ela está embasada nisso. Só que essa pessoa que ela vive essa ferida de rejeição, ela percorre o mesmo caminho que Caim. Porque Caim automaticamente, ao passar por essa situação, a primeira coisa que ele faz é achar alguém para se comparar. E ele olha para o seu irmão e fala, então ele é aceito. E eu, não. Eu que tive a ideia, eu que tive a iniciativa, não sou aceito. Agora ele que vem depois de mim, ele é aceito e eu não sou. Então legal, né? E automaticamente, essa pessoa ela começa a achar contrapontos. Sabe, as pessoas que elas começam a analisar a vida dos outros, começam a achar defeito na vida dos outros, começam a fofocar a respeito dos outros, começa a invejar a outras pessoas. Tudo isso é fruto de uma ferida de rejeição.
Você já percebeu o quanto as pessoas gostam de programas de fofoca? Ah, Júnior, a gente tem uma rodinha aqui, a gente fala das pessoas, mas a gente simplesmente comenta a respeito da vida das pessoas. A gente não está falando mal das pessoas. Nenhum fofoqueiro, nenhuma pessoa que é invejosa, ela vai se autodeclarar invejosa. Você nunca vai ouvir uma pessoa que é invejosa falando, nossa, eu reconheço que eu sou invejoso, viu? Nunca você vai ver isso. Porque a pessoa que ela tem inveja dos outros, ela fala assim, não, eu simplesmente estou fazendo um comentário. Não é que eu tenha inveja dele, eu quero que dê tudo certo, mas está tudo errado. O invejoso, ele nunca se acha invejoso. Entende? Ele sempre pensa que ele está fazendo um comentário construtivo a respeito das pessoas. E tudo isso é fruto de uma ferida de rejeição aberta. A pessoa, ela perde, ela tem a sua identidade desconfigurada. A pessoa que ela vive uma ferida de rejeição, ela tem a sua identidade desconfigurada. Se eu não tenho mais identidade, eu também não sei mais o que é propósito. E se eu não tenho mais propósito, eu paro de olhar para mim e começo a olhar para as outras pessoas. Porque eu tenho que procurar alguma coisa para fazer. E se a minha vida não é tão interessante, então vamos achar a respeito de quem falar. Eu preciso agir por comparação. E eu começo a olhar para a vida do meu irmão. Por que as pessoas elas vivem tanto nesse mundo de fofoca? Por que isso dá tanto ibope? Porque as pessoas elas não têm propósito de vida. As pessoas elas não sabem para onde elas estão indo. Elas não sabem o que construir hoje porque elas não têm uma percepção de amanhã. Elas não sabem o que afasta ela do propósito ou o que atrai ela para mais perto do propósito. Porque ela nem sabe se ela tem propósito. Porque a sua identidade ela foi desconfigurada a partir do momento em que aquela ferida foi aberta dentro dela. Aquele Caim, que era filho de Adão, agora ele se torna um renegado, um vitimista. Ah, eu sou uma vítima, né, da situação. Olha só, o próprio Deus fez isso comigo. Se Deus fez isso comigo, então estou perdido mesmo. E essa pessoa ferida, ela acha uma forma de ferir as outras pessoas. Por quê? Porque ele não pode ferir a Deus. A vontade, se ele pudesse, era poder devolver aquilo que Deus deu para ele, aquilo que ele sentiu. Mas como ele não podia, então ele faz isso com o inocente. Ele faz isso com o próximo, com a pessoa que o faz lembrar da sua ferida aberta. Ele olha para a pessoa e fala, você é aceito, né? Ah, então você dá certo. Eu não dou, mas você dá. Ah, entendi. Você consegue? Ah, eu não consigo, você consegue. E automaticamente essa pessoa, ela começa a gerar uma ira dentro dela de inveja. Ela começa a gerar uma inveja. E essa inveja, misturada com essa ofensa que ela sente, gera violência. Porque ela não sabe como agir. E ela age no seu instinto mais primitivo do ser humano, com violência. Isso é algo tão comum, principalmente conforme eu comecei falando a respeito dos adolescentes. Todos nós temos uma necessidade de fazer parte de alguma coisa. E aí você percebe aqueles adolescentes que eles ficam procurando um lugar onde eles possam participar. Eles querem fazer parte daquele grupo. Só que eles não são aceitos em determinados lugares em que eles gostariam de ficar. Só que os lugares ruins, os grupos maus, eles estão sempre de portas abertas para receber os novatos. As pessoas que foram afetadas pela essa ferida de rejeição. Aí tem mais um monte de rejeitado lá também, com as suas feridas abertas, com o seu vitimismo, com a sua violência, com as suas ofensas. Falando, vem aqui para o nosso grupo. Aqui nós também somos renegados. Aqui nós também fomos frustrados. Nossos pais não nos amam. A sociedade não liga para a gente. Quem devia cuidar da gente, judiou da gente. E aí fica um lambendo a ferida do outro.
E essas pessoas, elas se sentem tão participantes desse meio que eles são capazes de fazer qualquer coisa para que esse vínculo seja mais íntimo e mais profundo. Você já viu aquelas torcidas onde as pessoas se matam simplesmente porque eu faço parte da Mancha Verde? Ah, mas eu sou dos Gaviões da Fiel. Então eu mato um cara que não tem nada a ver com a história, que eu nunca vi na minha vida, porque isso demonstra que eu pertenço a essa galera aqui. Se eu fizer isso daqui, todo mundo vai falar, esse cara aqui assina o nome. E as pessoas, elas fazem o que for preciso. Isso é algo tão profundo, tão intenso, que as pessoas, elas nem sabem que isso tem a ver com uma rejeição que aconteceu há tantos anos. Elas nem sabem, mas elas vivem buscando essa aceitação. Elas buscam muitas das vezes uma igreja onde os líderes judiam das pessoas, mas pelo menos ali eu me sinto parte desse meio, né? O líder fala que é meu pai, e o meu pai desfez de mim, meu pai foi embora e me abandonou, e agora eu tenho alguém que fala que é meu pai, por mais que ele só se aproveite de mim, por mais que ele me use, ele fala que é meu pai. Né? Quantas mulheres que a gente não vê que no seu casamento elas vivem buscando a aceitação do seu marido porque elas não tiveram a aceitação do seu pai. E aí elas transferem essa figura paterna para o seu marido e elas querem a aceitação de um homem que simplesmente desfaz. Quantos homens não vivem a mesma coisa porque a figura materna dele simplesmente desconfigurou, desestruturou aquilo que era para ser construído dentro dele. E agora aquela figura de mulher que ele tem na sua vida faz a mesma coisa. Porque ele faz questão de achar uma pessoa igualzinha a que desfez dele. É inacreditável, mas é assim que funciona. E eu preciso fazer parte desse grupo para me sentir aceito. Isso me faz ser validado como pessoa. Eu preciso fazer parte. Mas se essa pessoa ela tiver um encontro com o seu pai verdadeiro, com aquele que te criou, aquele que te construiu e que colocou um propósito dentro de você, aí você começa a entender de uma forma totalmente diferente que até aquela dor da rejeição que você viveu, ela fazia parte da sua construção. Que até aqueles sentimentos ruins, aquelas noites mal dormidas, aquele tempo de choro, aquela angústia, tudo aquilo foi uma maneira de você ser forjado no fogo para o propósito que ele tinha na sua vida. E agora, essa pessoa que era rejeitada, ela sente na alma, ela sente na pele o que é viver isso. E ela tem autoridade para que ela possa libertar outras pessoas que também sofrem com essa mesma ferida. Lembra que eu preguei a respeito da unção compartilhada? Quando você tem uma ferida aberta e você encontra uma pessoa que já passou por aquilo que você passou, você precisa grudar naquela pessoa e honrar aquela pessoa, porque a unção honrada é a unção compartilhada. Eu quero ser curado da mesma maneira que aquela pessoa me curou, e automaticamente isso desenvolve em você um senso de propósito. Você olha para trás e fala, cara, quantas pessoas ainda estão sofrendo do jeito que eu sofria? Quantas pessoas ainda vivem desesperadamente buscando uma forma de ser aceitos? Sendo que se elas forem libertas, se elas descobrirem o que eu descobri, elas podem viver o que hoje eu vivo. Quando você tem um senso de propósito, até as dores que você viveu são ressignificadas. Porque não importa como as coisas são, mas sim como nós as enxergamos.
E a partir do momento então que eu tenho maturidade para olhar para trás e não sentir mais dor, eu percebo que até aquelas dores foram construtivas. Até aquelas dores foram construtivas. Hoje você se tornou uma pessoa resiliente. Hoje você se tornou uma pessoa que não se apaga com qualquer coisa. Pode empurrar. Pode forçar. Que você se tornou uma pessoa que é uma muralha em forma de gente. E se você não tivesse passado por tudo que você passou no tempo certo, você não estaria preparado para viver isso. No hoje, no agora. E muitas das vezes o que mais nós encontramos é esse espírito de Caim nas pessoas. Onde as pessoas elas olham para Deus e falam: Deus, por que o Senhor deixou eu passar por aquilo? Por que o Senhor, sabendo de tudo que eu vivi, o Senhor não interveio e modificou a situação? E esse pensamento ele é tão infantil como quando você leva seu filho para tomar uma injeção. E ele olha para você com a cara de inocente e fala: pai, por que você vai deixar ele me furar? Por que você vai deixar eu passar por isso? Porque na nossa mentalidade infantil, a gente simplesmente está olhando agora. Na maturidade de pai, você sabe que a criança ela precisa tomar aquelas vacinas de imunidade. Que ela precisa passar por aquele momento de dor, para que ela não venha viver um momento mais dolorido ainda lá na frente. Mas na mentalidade infantil dela, ela fala: por que o Senhor está permitindo que isso aconteça comigo? Por que você não me tira daqui? Por que você mesmo me traz dentro do seu carro para sofrer desse jeito? É a gente. Somos nós. Lá no verso 7, Deus ele fala com Caim, ele fala: Caim, se você não foi aprovado dessa vez, então você precisa agir de forma diferente, Caim. Só que ele já não estava mais nem aí com o que Deus estava falando. Ele já estava totalmente contaminado. Ele já estava envenenado com seu próprio veneno. Isso é muito válido para nós, porque se eu não estou gostando daquilo que eu estou recebendo, então é sinal de que eu preciso fazer uma entrega diferente. Nossa, Júnior, eu estou tão insatisfeito com a vida que eu estou levando. Sabe, eu tenho vivido uma vida de tantas dores. Eu tenho vivido uma vida onde, para mim, é mais satisfatório dormir do que acordar. E mesmo assim, dormir, muitas das vezes, é muito difícil. Se você não está satisfeito com aquilo que você está recebendo, então você precisa melhorar a sua entrega. Você precisa melhorar a sua entrega. E só para que nós não fiquemos simplesmente nessa questão da rejeição de Caim em si, a palavra de Deus, ela mesma se explica. E o que eu percebo é que a maioria das pessoas, por mais que sejam cristãs, elas não entendem a história de Caim e Abel. Elas não entendem por que essa história está escrita na Bíblia. Para registrar o primeiro homicídio da história? E a história de Caim e Abel é uma história que, assim como a história do Éden, ela está construindo a história da redenção. Ela está construindo a história da redenção. Porque Deus, Ele exige uma propiciação para que nós possamos nos aproximar dEle. Então a história de Caim e Abel é a mesma história lá de Lucas no capítulo 18, no verso 9, onde Jesus ele conta a história do publicano e do fariseu. Lembra do publicano e do fariseu? O publicano chegava e falava: Senhor, eu não posso nem olhar para cima, eu não sou digno de falar com o Senhor, eu só espero que o Senhor me atenda,
que o Senhor perdoe os meus pecados, porque eu sou um homem pecador, eu não sou digno de estar na sua casa. Já o fariseu, ele chegava e falava: Senhor, eu estou aqui porque eu sou bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo, minhas obras de caridade, meu dízimo, a minha entrega, eu não sou que nem esse publicano, que é um pecador, que faz isso, isso e aquilo. A história de Caim e Abel fala a respeito dos valores que cada um traz. A palavra de Deus, ela fala um pouco antes, lá no Éden, a respeito de Adão e Eva, quando eles pecam. E diante da sua nudez, eles procuram uma forma deles cobrirem a sua vergonha. E a palavra de Deus diz que eles pegam folhas de figueira e fazem um avental. E aí fala: ó, que chique que eu fiz. Faz um avental. E na cabeça deles, eles se sentem cobertos, né? Você imagina um avental cobrindo sua frente assim, com a traseira tudo à mostra? É mais ou menos desse jeito que eles estavam. E aí quando Deus ele olha aquilo, é como se você vesse seu filho que quebra alguma coisa na sala e joga tudo para baixo do tapete. Aí o tapete fica dessa altura e ele fingindo que não aconteceu nada. Sabe? Quem quebrou isso daqui? Ah, não sei. Não vi quebrar nada não. E você vê aquele tapete dessa altura assim, como se ele conseguisse disfarçar o erro que foi feito. Ou então se ele pegasse os cacos e emendasse tudo mal emendado, tudo mal colado, e parece que ninguém vai perceber que aquilo foi quebrado. É exatamente isso que eles fizeram. Eles pegam aquelas folhas e se cobrem mais ou menos. Quando Deus vê aquilo, ele faz a mesma coisa que você faz para o seu filho. Deixa eu resolver sua situação. E ali acontece a primeira morte do Éden. Deus ele mata um cordeiro, tira a pele daquele animal e cobre Adão e Eva. Porque a partir do momento em que o pecado ele entra, é necessário uma propiciação. Ou seja, é necessário o derramamento de sangue para que nós possamos acessar a Deus. Nada do que você faça, quão bom você seja, quão grande seja a sua oferta, quanto amor você tenha no coração, nada do que você faça pode te fazer propício à presença de Deus. Nós só podemos hoje estar aqui dirigindo a nossa palavra a Deus porque houve um sacrifício de propiciação. Alguém nos fez propícios a Deus. Você entende quando eu falo de propiciação? Eu estou falando que alguém te fez propício a Deus. Nós fomos cobertos. O propiciatório era a tampa da arca. Nós somos cobertos com o sangue de Cristo. Então, por mais que Caim achasse que a sua oferta era boa, achasse que ele tinha pegado dos melhores frutos, dos melhores vegetais, e ele tinha feito aquele melhor arranjo de todos, ele falou: hoje eu vou conquistar o coração de Deus. Ele sabia exatamente o que Deus queria. Deus não queria inovação. Ele achou que ele podia fazer igual o Davi, né? Davi, ele fala: vamos fazer um carro novo e jogar a arca de Deus em cima dele, e nós vamos fazer uma inovação no evangelho. E Caim achou que ele podia fazer a mesma coisa. Não, eu vou fazer um negócio tão incrível para Deus, que Deus ele vai ficar babando. Na hora que Deus vê, ele faz: traz outro. Traz outro, porque não é assim que funciona. Eu preciso de uma propiciação. Eu preciso de sangue. Eu preciso de uma vida pela sua vida. Você não vai me agradar com os seus legumes, com as suas frutas. Eu preciso de uma vida pela sua vida. A gente está falando aqui a respeito de justiça própria. É por isso que quando Jesus ele chega diante daquela figueira, a figueira tinha tudo, tinha flores, estava enorme, exuberante, coisa mais linda. Ele falou: eu vou lá pegar um figo nessa figueira. E quando ele chega não tem nada. Era só fingimento.
Aí Jesus amaldiçoou aquela figueira. Lembra qual que foi a folha que Adão e Eva pegaram para cobrir a sua nudez? Eles pegaram uma folha de figueira. Aí Jesus chega e amaldiçoa a figueira, porque a figueira parecia que era, mas não era. É por isso que Jesus fala que os judeus, eles são o exemplo de uma figueira que não tem frutos. Porque tem toda a aparência de beatos, de religiosos que servem a Deus, que cumprem os mandamentos, os processos, que seguem os calendários, mas não tem fruto. Não tem fruto. Eles tentam alcançar a presença de Deus pela sua justiça própria, por ser bom demais, igual aquele fariseu que olhava pro publicano e falava assim: eu não sou igual a esse pecador não, eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo até das menores coisas que eu recebo. Justiça própria. Eles achavam que eles iam conseguir conquistar a Deus pela sua justiça própria. E Deus fala: negativo. Sem derramamento de sangue não existe propiciação. Nós precisamos aprender a parar de fugir dos nossos processos. Porque o que Deus ele quer é que nós tenhamos um coração ensinável. Tudo bem que a Caim ele agiu de forma errada, mas Deus ele deu uma nova chance. Vai lá, Caim, agora dessa vez faz certo. E ele não quis nem saber. O que Deus ele espera de mim e de você é que você tenha um coração ensinável. Que por mais que você tenha oferecido coisas erradas ou de forma errada, que você esteja atento para aquilo que Ele está falando para você agora. Não é desse jeito que eu quero. Não é assim que as coisas funcionam. Existe todo um formato, existe todo um padrão e você precisa respeitar essa maneira como Deus Ele estipulou para que nós pudéssemos o acessar. Eu já dei uma estourada no meu horário aqui. Eu quero que você fique de pé. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se você quiser a aceitação, faça o certo. Faça de acordo com aquilo que Deus ele tem pedido e não da forma que você acha que tem que ser. Acesse o coração de Deus da maneira como Ele te dá acesso. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos a Ti, Pai.